Você já se perguntou por quê, no momento exato em que você se abre, compartilha suas inseguranças mais profundas e mostra o lado mais humano de si mesma, ele parece recuar? Como se a intensidade da sua vulnerabilidade fosse um ímã invertido, empurrando-o para longe em vez de aproximá-lo. Não é coincidência, nem um capricho cruel do destino. Existe uma arquitetura invisível na mente masculina que reage instintivamente à exposição emocional, e entender essa dinâmica é a chave para transformar o jogo da atração a seu favor. Quando uma mulher se permite ser vulnerável, algo profundo acontece no cérebro masculino. Neurocientificamente, a vulnerabilidade dispara sistemas de alerta. O cérebro identifica sinais de dependência emocional e, muitas vezes, reage com a mesma intensidade que reagiria a um perigo iminente. Não é sobre você ser demais ou insuficiente, mas sobre como a mente dele processa intimidade. Dopamina e cortisol dançam em sincronia. A dopamina aumenta quando há excitação, mistério e desafios. Mas quando o conforto emocional é rápido e intenso demais, o cérebro interpreta como perda de autonomia, gerando uma resposta defensiva. É um mecanismo primitivo, profundamente enraizado na necessidade de liberdade e controle. Observe como muitos homens se afastam justamente quando você se aproxima emocionalmente demais. Eles não estão rejeitando você, estão reagindo à ameaça de se sentir presos, dependentes ou sobrecarregados. Imagine que cada palavra carregada de emoção que você compartilha é como lançar uma corda para ele subir até você. Se ele sente que essa corda vai prendê-lo, muitas vezes ele a solta. Isso é reforço intermitente aplicado à intimidade. Quanto mais você dá sem ritmo, sem controle, mais rápido ele ativa o mecanismo de fuga. Por outro lado, a mesma vulnerabilidade dosada, estratégica, pode criar uma atração magnética, porque o cérebro masculino adora o jogo de mistério e recompensa intermitente. Não é apenas neurociência, é psicologia comportamental pura. Quando uma mulher se abre sem filtro, muitas vezes sem perceber, ela quebra o equilíbrio natural do reforço intermitente. Ela oferece todas as recompensas emocionais de uma vez: compreensão, acolhimento, empatia. E ele, inconscientemente, sente que já recebeu tudo. A dissonância cognitiva aparece quando ele tenta reconciliar o desejo de proximidade com o medo de perder liberdade. Ele quer você, mas não quer sentir que a dependência emocional o prende. E é nesse espaço que o afastamento acontece. Silencioso, quase imperceptível, mas brutalmente eficaz. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O afastamento não é uma sentença. É um reflexo de um padrão que você pode aprender a navegar. A primeira ferramenta é autoconsciência. Quando você entende que sua vulnerabilidade tem poder, que ela é, na essência, uma forma de comunicar autenticidade. Você não se torna refém do medo de ser rejeitada. Você percebe que a fuga dele é mais sobre ele do que sobre você. Cada afastamento é um teste inconsciente da sua própria autonomia emocional. Você se mantém íntegra ou se dissolve em ansiedade e tentativa de controle? A resposta define se ele se aproximará de novo ou se afastará ainda mais. Inteligência emocional entra em jogo aqui como uma arma silenciosa e letal. Controlar a entrega de emoção não significa manipular ou mentir sobre si mesma. Significa observar seus impulsos, dosar sua abertura e manter seu centro emocional intacto. Imagine a vulnerabilidade como uma luz intensa. Se você a aponta direto demais, pode cegar. Se você a usa com modulação, ela ilumina, atrai, revela sem sufocar. É a diferença entre um incêndio que consome e uma chama que aquece. Quando você domina essa arte, cada gesto, cada palavra carregada de emoção se torna uma ponte estratégica, não uma corda que ameaça quebrar. Ao mesmo tempo, existe um elemento de filosofia do desapego profundamente necessário.
A mulher que internaliza que seu valor não depende da validação dele, que entende que sua vida não para, ou começa com a atenção masculina, se torna magnética. O desapego não é frieza, é poder. É estar tão alinhada consigo mesma que a vulnerabilidade se transforma de armadilha em magnetismo. Quando ele sente essa energia, algo curioso acontece. A mente masculina percebe que existe algo inatingível, mas irresistível. Esse é o paradoxo da atração. Não é sobre correr atrás, mas sobre estar inteira e completa, permitindo que ele se aproxime por escolha, não por necessidade. E aqui surge um insight profundo da psicologia junguiana. A sombra dele é ativada quando você mostra o que ele teme enfrentar em si mesmo. Sua autenticidade revela carências e medos que ele evita reconhecer. Esse reflexo do inconsciente é desconfortável, muitas vezes assustador. Por isso, ao invés de se conectar com sua vulnerabilidade, ele foge para preservar sua própria autoimagem. Mas se você manter seu centro, se permanecer íntegra e não reagir com ansiedade, você cria o espaço para ele confrontar sua sombra. E isso, ironicamente, fortalece a atração. Então, pense bem. Cada recuo não é um fracasso, é um mapa. Cada afastamento é uma oportunidade de ajustar sua própria entrega emocional, de refinar seu poder interno e de criar uma presença que não implora, não exige, mas irradia autenticidade e segurança. A chave está em reconhecer o padrão, compreender a neurociência por trás dele, aplicar a inteligência emocional e dominar o equilíbrio entre abertura e autocontrole. Agora, considere o efeito do reforço intermitente na mente masculina. Um homem raramente se sente tão atraído por alguém que entrega tudo de uma vez. É o mistério, o desafio, a sensação de conquistar algo que não é dado de mão beijada que gera o pico de dopamina, que cria aquela sensação viciante de querer mais. Quando você se torna previsível emocionalmente, quando se abre sem ritmo, você, sem perceber, quebra esse ciclo de recompensa. Ele deixa de buscar, de se esforçar e, como consequência, se distancia. Por isso, muitas vezes, o afastamento não é sobre falta de interesse, mas sobre a perda do jogo psicológico que o mantém engajado. A vulnerabilidade feminina pode ser confundida com fragilidade. E é exatamente aqui que a inteligência emocional se torna crucial. Não se trata de suprimir sentimentos, mas de integrá-los ao seu comportamento de forma que você permaneça inteira, autônoma e poderosa. Quando você se abre e mantém sua base firme, você emite uma energia que é, ao mesmo tempo, acolhedora e irresistível. É a antítese da necessidade. É magnetismo puro. O afastamento dele, nesse contexto, deixa de ser doloroso e passa a ser informativo. Ele está reagindo inconscientemente ao seu poder, não à sua fraqueza. O desapego, nesse ponto, se revela como uma ferramenta de alta performance emocional. A mulher que entende que não precisa da aprovação dele para se sentir completa, cria um campo magnético. Cada gesto de vulnerabilidade deixa de ser um convite à posse e se transforma em uma demonstração de autenticidade e força. Essa é a energia que faz um homem questionar sua própria distância. Ele sente que algo valioso está fora de seu alcance e o cérebro masculino é naturalmente atraído por aquilo que não pode controlar totalmente. A neurociência explica o que você sente quando ele se afasta. O cérebro interpreta a ausência como uma perda potencial, ativando circuitos de dopamina e norepinefrina. Você sente ansiedade, desejo, uma necessidade quase viciante de restabelecer a conexão. Isso é fisiológico, mas também é uma oportunidade de ouro. Se você mantiver seu centro emocional, se não reagir com desespero ou cobrança, você transforma essa ansiedade em poder. Ele percebe que não pode manipular ou controlar você, e isso ativa mecanismos de atração que vão muito além da simples química. É respeito, fascínio
e desejo por autenticidade. O comportamento masculino frente à vulnerabilidade feminina também está intimamente ligado à sombra, conceito central de Carl Jung. Sua vulnerabilidade ativa partes dele que ele não reconhece em si mesmo. Inseguranças, medos, dependências. Esse confronto com o próprio lado obscuro é desconfortável, e a reação mais comum é se afastar. Mas isso não significa que a conexão esteja perdida. Pelo contrário, se você permanecer íntegra, seu comportamento se torna um espelho que permite que ele enfrente essa sombra em um ritmo próprio, criando oportunidades de proximidade mais profundas no futuro. Por outro lado, a mulher que internaliza a dinâmica do afastamento sem reagir emocionalmente cria uma presença magnética. Cada afastamento se transforma em um teste silencioso. Ele observa se você mantém seu valor, se continua firme em sua autonomia emocional. E quando você consegue, algo incrível acontece. Ele retorna, mas agora com um nível de respeito e desejo muito maior. Ele se aproxima não por medo de perder, mas por escolha, porque a mente dele foi estimulada de uma forma que desperta fascínio genuíno. Além disso, existe a dimensão do vício emocional. Quando você se abre demais cedo demais, o cérebro dele pode saturar com intensidade emocional, ativando circuitos de recompensa que, em excesso, geram o efeito contrário: desgaste, sobrecarga e afastamento. O segredo não está em esconder sentimentos, mas em dosar a entrega emocional como se estivesse distribuindo pequenas doses de uma substância viciante. Cada sorriso, cada gesto de cuidado, cada palavra sincera se torna uma pequena recompensa intermitente que mantém a mente dele engajada, gerando desejo sem sufoco. Entender essas dinâmicas permite que você transforme o afastamento em uma ferramenta estratégica. Ele não é um indicador de rejeição, mas um termômetro da intensidade da atração. A chave está em manter o equilíbrio entre vulnerabilidade e independência. Mostrar sentimentos, mas não depender deles. Expressar emoções, mas não abrir mão do seu poder. É nesse espaço que se cria a aura irresistível. Uma mulher inteira, consciente, que se abre com força e coragem, sem perder seu centro. Cada gesto seu, cada escolha de como e quando se revelar, constrói um padrão de magnetismo que ele sente, mesmo que inconscientemente. Ele percebe a diferença entre uma mulher que implora por atenção e uma que a oferece de forma estratégica e poderosa. Essa percepção altera radicalmente a dinâmica de atração, transformando afastamentos em retornos e incertezas em desejo genuíno. O caminho, portanto, não é controlar o outro, mas dominar a própria entrega emocional. A vulnerabilidade deixa de ser um risco e se torna um instrumento de poder, uma forma de alinhar a autenticidade com inteligência emocional. Você aprende a oferecer o que é precioso, sua verdade, sua emoção, sua essência, de uma maneira que desperta fascínio, sem gerar dependência. À medida que se aprofunda na compreensão da dinâmica masculina frente à vulnerabilidade, surge um padrão repetitivo. A fuga não é aleatória. É um reflexo da própria incapacidade dele de lidar com profundidade emocional sem se sentir ameaçado. Muitos homens foram condicionados a associar intimidade à perda de liberdade, a necessidade à pressão, a vulnerabilidade à fraqueza. Esse condicionamento é invisível, mas poderoso. Age silenciosamente, moldando comportamentos sem que ele sequer perceba. É por isso que, quando você se mostra inteira, honesta e aberta, ele pode recuar. Não porque você é demais, mas porque ele ainda não aprendeu a lidar com alguém que não se submete ao jogo da insegurança. Essa realidade, embora desconfortável, é libertadora quando se entende que você não é responsável por reprogramar a mente dele. A responsabilidade que você carrega é sobre sua própria presença, sua própria energia, seu próprio valor. A mulher que compreende isso se coloca no controle de seu campo emocional.
Ela oferece sua vulnerabilidade de forma consciente, estratégica e íntegra, sem se reduzir para agradar ou conquistar validação externa. Ela entende que cada gesto de abertura é uma escolha, não uma necessidade. Essa postura não apenas protege seu coração, mas também transforma a vulnerabilidade em magnetismo puro, irresistível, porque é autêntica e segura. É aqui que entra a filosofia do desapego. Muitos corações se perdem na tentativa de controlar o outro. Textos enviados, ligações cobrando atenção, reações emocionais exageradas ao afastamento. Mas a ciência e a psicologia mostram algo oposto. Quanto mais você mantém seu valor interno intacto, quanto mais se foca na própria vida, nos próprios objetivos, mais atrativa você se torna. O desapego é um ímã silencioso. Ele gera curiosidade, desejo e, paradoxalmente, aproximação. O cérebro masculino responde à autonomia feminina da mesma forma que responde a um desafio viciante, com interesse, atenção e motivação para se envolver. A neurociência explica a intensidade desse efeito. Quando você permanece centrada enquanto ele se afasta, o cérebro dele ativa circuitos de recompensa ligados à incerteza e à novidade. Ele sente a ausência, sim, mas também a possibilidade de reconexão em um contexto de equilíbrio emocional que antes não existia. O afastamento deixa de ser um trauma e passa a ser uma oportunidade para consolidar fascínio. Cada gesto seu se torna significativo, cada palavra carrega peso emocional, cada presença transmite valor sem necessidade. Além disso, há a questão do reflexo da sombra junguiana. Quando você se mostra vulnerável de forma íntegra, você ativa não apenas o desejo, mas também aspectos reprimidos do inconsciente dele. Medos, inseguranças, carências ocultas, tudo isso vem à tona porque sua autenticidade ilumina o que ele evita reconhecer em si mesmo. É natural que ele recue diante desse espelho emocional, mas é exatamente esse movimento que cria potencial para crescimento e atração genuína. Se você permanecer firme, íntegra e centrada, você se torna uma referência silenciosa de equilíbrio e poder, e isso transforma a conexão em algo mais profundo e duradouro. O desafio está em dosar a vulnerabilidade sem perder intensidade. A entrega emocional deve ser calibrada como uma orquestra. Notas altas de emoção devem ser intercaladas com pausas estratégicas que permitem absorção, reflexão e desejo. Mostrar demais, rápido demais, sem equilíbrio, é como despejar água em um copo já cheio. Ele transborda e se afasta. Mas oferecer emoção com ritmo, constância e presença cria o efeito oposto. Cada gesto, cada palavra, cada demonstração de afeto se torna uma recompensa psicológica que mantém a mente dele engajada e a conexão pulsante. Enquanto isso, o cérebro feminino pode se beneficiar enormemente dessa dinâmica. Cada afastamento dele, cada silêncio, cada recuo é um convite para que você fortaleça sua própria autonomia emocional. É uma chance de se reconectar consigo mesma, com seus desejos, objetivos e paixões. A inteligência emocional não se constrói na proximidade constante, mas na capacidade de permanecer inteira, independente da reação do outro. É nesse espaço que você descobre seu poder real. A vulnerabilidade não diminui, mas amplifica sua força interior. E é aí que se revela o paradoxo da atração. Quanto mais você se mantém centrada, quanto mais você domina sua entrega emocional e aplica desapego com consciência, mais ele se aproxima. Não por manipulação, mas porque você emana autenticidade e poder. Duas qualidades que ativam a química cerebral masculina de forma irresistível. O fascínio não nasce da carência, da ansiedade ou do desespero, mas da presença íntegra, do magnetismo natural de quem se valoriza e não implora. O afastamento, então,
deixa de ser um inimigo e se transforma em um mapa. Ele mostra onde você pode ajustar sua entrega emocional, onde pode fortalecer sua autonomia, onde pode transformar vulnerabilidade em poder. Cada recuo masculino se torna, assim, uma oportunidade de refinamento, uma aula silenciosa sobre inteligência emocional, atração e equilíbrio. Você aprende a navegar na intensidade sem perder a essência, e a cada passo se aproxima da versão mais magnética e empoderada de si mesma. À medida que você internaliza esses padrões, percebe algo fundamental. A vulnerabilidade não é um ponto fraco, mas uma arma secreta quando usada com consciência. A mulher que entende essa dinâmica não se torna menos emotiva, ela se torna mais estratégica, mais magnética, mais poderosa. Cada gesto de abertura emocional deixa de ser um risco e se transforma em um convite para que ele se aproxime, mas somente se ele estiver disposto a fazer o mesmo trabalho interno. Essa é a diferença entre entregar-se sem critério e entregar-se com inteligência emocional. Quando ele se afasta, a reação mais natural, impulsiva e prejudicial seria correr atrás, tentar preencher o vazio que ele deixou ou convencer-se de que você não é suficiente. Mas a neurociência da atração mostra que essas respostas aumentam a ansiedade, ativam o circuito do medo da perda e diminuem o magnetismo. Em vez disso, a resposta mais poderosa é manter seu centro, focar em si mesma e observar. Cada recuo masculino se torna um teste silencioso, e o modo como você responde define não apenas a dinâmica da atração, mas também seu próprio crescimento emocional. É nesse ponto que o conceito de reforço intermitente se revela mais eficaz. Não se trata de manipular, mas de reconhecer que a mente masculina é programada para valorizar aquilo que exige atenção, esforço e escolha. Se você se abre completamente de imediato, ele recebe tudo de uma vez, e o cérebro conclui: missão cumprida. A atração se dissipa, porque o desafio desapareceu. Por outro lado, se você equilibra vulnerabilidade com autocontrole, oferecendo emoção, atenção e abertura de forma dosada, você ativa os circuitos de recompensa dele de maneira prolongada, mantendo-o engajado e profundamente interessado, mesmo quando aparentemente se distancia. A sombra masculina, conceito junguiano central, atua como um espelho psicológico. Sua vulnerabilidade desperta nele medos e inseguranças que ele prefere ignorar. Quando você permanece íntegra e segura, você cria um espaço para que ele confronte sua própria sombra, mas em seu próprio ritmo. Essa capacidade de refletir a autenticidade, sem ceder à ansiedade, é o que diferencia mulheres emocionalmente empoderadas de mulheres presas à necessidade de validação. Ele pode recuar, sim, mas a cada retorno ele faz isso com maior respeito, fascínio e desejo genuíno. O desapego, nesse contexto, não é distanciamento emocional, mas consciência de valor próprio. Ele funciona como um ímã silencioso. Quanto mais você se foca em sua vida, seus objetivos e sua felicidade independente da presença dele, mais atrativa você se torna. O cérebro masculino responde naturalmente a essa energia de autonomia. Ele percebe que você não está à mercê de suas ações, e isso cria uma dinâmica de fascínio muito mais intensa do que qualquer tentativa de controlar ou manipular poderia gerar. A neurociência explica também o que você sente durante esses períodos: ansiedade, expectativa e até desejo quase viciante. Isso é natural. Cada afastamento ativa o circuito de recompensa e antecipação do cérebro. Mas, ao invés de reagir impulsivamente, você pode transformar essa fisiologia em poder. Mantendo seu centro emocional, você transforma o que poderia ser sofrimento em magnetismo. Ele sente sua força interior, mesmo à distância, e isso aumenta a atração de forma exponencial. Outro ponto essencial é o ritmo da entrega emocional.
Mostrar demais, rápido demais, sem dosagem, é como despejar água em um copo já cheio. Ele transborda e se afasta. Mas quando a vulnerabilidade é dosada, equilibrada, como notas musicais em uma composição, ela gera fascínio e desejo. Cada gesto, cada palavra, cada demonstração de afeto se torna uma pequena recompensa psicológica, ativando o reforço intermitente natural da mente masculina. É assim que a vulnerabilidade deixa de ser um risco e se torna uma ponte estratégica para a conexão profunda. Ao longo desse processo, o afastamento deixa de ser um inimigo. Ele se torna um mapa, uma bússola que indica onde você precisa fortalecer seu autocontrole, refinar sua entrega emocional e consolidar sua própria autonomia. Cada recuo dele é uma oportunidade de crescimento. Você aprende a se manter inteira, a entender seu próprio valor e a usar a vulnerabilidade como um instrumento de poder, em vez de permitir que ela seja usada contra você. No fim, a dinâmica de atração é um delicado equilíbrio entre abertura e independência. A mulher que domina essa arte consegue mostrar sentimentos profundos sem perder seu centro, se abrir sem implorar por atenção e se tornar irresistível exatamente por estar completa, autêntica e segura. A vulnerabilidade se transforma, assim, de armadilha em magnetismo, de risco em poder. Ele se afasta, mas não mais por medo de perder você. Ele se aproxima porque sente a força da sua presença e a mente dele não consegue resistir. E é nesse ponto que o poder da vulnerabilidade estratégica se revela em toda a sua magnitude. A mulher que compreende esse jogo emocional não se desespera com a distância dele. Ela observa, entende, ajusta e mantém seu centro. Cada recuo masculino deixa de ser uma afronta pessoal e passa a ser um termômetro da intensidade da atração, uma informação preciosa sobre como calibrar sua própria entrega emocional. Ele se afasta? Ótimo. Você continua inteira, segura e independente. Ele retorna? Ainda melhor, porque agora ele retorna para algo real, algo que exige esforço, consciência e desejo genuíno, e não simplesmente para preencher um vazio emocional que você criou. A dinâmica da mente masculina é mais simples do que parece. Ele se aproxima do que o desafia de maneira positiva e recua diante do que o sufoca. Mostrar vulnerabilidade sem perder seu equilíbrio é exatamente o que cria fascínio. É um jogo de energia, não de manipulação. Cada gesto autêntico seu se torna uma mensagem silenciosa. Eu sou inteira, eu me valorizo, e minha vida não depende da sua aprovação. É nesse equilíbrio que se constrói uma conexão intensa, profunda e duradoura. Uma conexão que não se dissolve com o primeiro afastamento, porque foi construída sobre autenticidade, autocontrole e magnetismo emocional. Quando ele se afasta, muitas mulheres interpretam isso como rejeição e deixam que a ansiedade domine suas ações. Elas enviam mensagens demais, buscam atenção, justificam sua própria vulnerabilidade e, involuntariamente, enfraquecem o próprio poder. Mas o que a psicologia da atração nos ensina é que o afastamento é, na verdade, uma oportunidade de mostrar valor interno. É o momento de cultivar a autonomia, de investir em si mesma e de se conectar com suas próprias paixões, objetivos e propósito. Quanto mais você brilha por si mesma, mais ele percebe que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. A neurociência explica essa reação. Quando ele percebe autonomia e autenticidade, seu cérebro libera dopamina e serotonina em resposta ao fascínio que sente. Ele se aproxima não por necessidade, mas por desejo. O afastamento inicial cria um espaço de falta controlada, que, paradoxalmente, aumenta a atração. Esse fenômeno é intensificado quando você mantém sua vulnerabilidade íntegra. Não se esconde, não finge ser forte, mas também não implora por atenção ou validação. Você se torna um enigma, uma presença que ele quer conquistar,
mas nunca possuir completamente. É importante lembrar que a sombra junguiana masculina está sempre à espreita. Sua vulnerabilidade ativa medos e inseguranças que ele talvez nunca tenha enfrentado. Quando você permanece firme e íntegra, você não apenas protege seu próprio campo emocional, mas também cria uma oportunidade para ele enfrentar sua própria sombra. O afastamento, portanto, não é um obstáculo, mas parte de um processo natural de autoconhecimento e de teste emocional, que, quando compreendido e respeitado, reforça a atração e a conexão. O segredo final está na dosagem da vulnerabilidade. Cada palavra, cada gesto, cada expressão de sentimento deve ser calibrada de forma que mostre profundidade emocional sem sufocar. É uma dança delicada entre entrega e controle, emoção e razão, abertura e autonomia. Mostrar demais, rápido demais, leva à saturação emocional. Mostrar de forma estratégica cria fascínio duradouro. É nesse espaço que a vulnerabilidade se transforma em magnetismo e o afastamento em oportunidade. Ao dominar essa arte, a mulher se torna uma força da natureza. Ela não implora, não se diminui, não se perde em ansiedade. Ela mostra quem é com coragem, mantém seu valor interno intacto e permite que a conexão se desenvolva de forma natural e equilibrada. Cada recuo masculino deixa de ser motivo de sofrimento e passa a ser um convite para refinar sua própria presença e fortalecer sua autonomia. A inteligência emocional, aliada à compreensão da neurociência da atração e à filosofia do desapego, transforma o afastamento em uma ferramenta de empoderamento. Ele não se afasta porque você é demais ou insuficiente. Ele se afasta porque seu poder desperta partes dele que ele não sabe lidar. Mas quanto mais você permanece centrada, íntegra e autêntica, mais ele retorna com desejo genuíno, respeito e fascínio. Essa é a essência da vulnerabilidade estratégica, uma combinação de autoconsciência, empoderamento emocional e magnetismo autêntico. Quando você aprende a equilibrar a abertura emocional com independência e desapego, transforma o afastamento em aproximação e a vulnerabilidade em força irresistível. Você não muda a mente dele. Você domina sua própria entrega emocional, cria presença magnética e constrói conexões profundas e autênticas. À medida que essa compreensão se aprofunda, fica claro que a vulnerabilidade, quando bem administrada, é uma linguagem de poder. Não é sobre agradar ou convencer, mas sobre expressar quem você é com total autenticidade, mantendo seu valor interno inabalável. Cada gesto, cada palavra, cada pequena demonstração de emoção passa a carregar um peso emocional que ele sente instintivamente, mesmo sem perceber conscientemente. Esse é o núcleo do magnetismo feminino, autenticidade combinada com autonomia. O afastamento dele, então, deixa de ser motivo de ansiedade e se transforma em uma ferramenta de autoconhecimento e refinamento emocional. Cada recuo oferece a você a oportunidade de calibrar sua entrega, de fortalecer sua inteligência emocional, de se reconectar com suas paixões, metas e propósito. É um teste silencioso, mas extremamente eficaz, que separa a dependência emocional da força interior. E nesse processo, você aprende algo fundamental. A conexão mais poderosa não é aquela em que você se perde no outro, mas aquela em que permanece inteira, completa, íntegra, mesmo quando ele se afasta. A neurociência explica por que esse comportamento gera fascínio. A mente masculina é naturalmente atraída por desafios e recompensas intermitentes. Quando você se mantém centrada durante o afastamento, você cria exatamente esse padrão. Ele sente a ausência, sim, mas também percebe que reconquistar sua atenção exige escolha, esforço e presença. Cada retorno se torna mais significativo, mais desejado e mais profundo. É a diferença entre ser um porto de conforto previsível e ser uma presença magnética, imprevisível e fascinante.
A sombra junguiana masculina também desempenha um papel central nessa equação. Sua vulnerabilidade desperta nele medos, inseguranças e aspectos reprimidos de sua psique. O afastamento inicial é uma reação natural a esse confronto interno. Mas quanto mais você mantém seu centro, mais ele sente que a conexão vale a pena. Ele retorna não por obrigação, não por manipulação, mas porque foi estimulado de forma profunda e genuína, tocando partes de si mesmo que ele havia escondido até então. O reforço intermitente emocional atua como uma orquestra silenciosa. Cada gesto de carinho, cada palavra sincera, cada demonstração de afeto calibrada cria pequenos picos de dopamina que mantêm o interesse e o desejo vivos. A vulnerabilidade bem dosada se torna, assim, um instrumento de fascínio. Você não entrega tudo de uma vez, mas oferece emoção, autenticidade e presença em doses estratégicas. Ele aprende a valorizar cada gesto, a perceber sua profundidade e a se engajar de forma mais intensa. O desapego continua sendo o fio condutor de todo esse processo. Não é sobre frieza ou afastamento artificial. É sobre compreender que seu valor não depende da atenção dele, que sua felicidade não está condicionada à presença masculina. Quanto mais você internaliza essa filosofia, mais poderosa se torna. Ele percebe seu magnetismo porque você não implora, não se reduz, não se perde em ansiedade. Sua vulnerabilidade se torna um farol de autenticidade e força, atraindo-o sem esforço, mantendo-o engajado e fascinado. A mulher que domina essa arte entende que cada afastamento é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. Ela observa, ajusta, mantém seu centro e refina sua entrega emocional. Ela se conecta profundamente sem perder autonomia, se abre sem perder controle e transforma a vulnerabilidade em uma forma de poder que é impossível de ignorar. O afastamento dele deixa de ser ameaça e se transforma em catalisador, revelando a força que já existia dentro dela. E, finalmente, a integração de neurociência, psicologia comportamental e filosofia do desapego cria um efeito cumulativo de empoderamento. Ele se afasta, sim, mas você permanece inteira, segura, magnética. Ele retorna, não por necessidade, mas por fascínio genuíno. Cada recuo se torna parte de um ciclo que fortalece a conexão, aumenta o desejo e solidifica o respeito. Você não se perde no outro, você se afirma, cresce e atrai de maneira autêntica e irresistível. Neste ponto, a vulnerabilidade deixa de ser risco e se torna arte. Arte de se mostrar inteira, sem depender da validação, de equilibrar entrega e independência, de transformar a emoção em magnetismo e a distância em aproximação. Ele se afasta, mas você não perde nada. Você ganha consciência, força e poder. Cada gesto seu passa a ser uma ponte para a conexão genuína. Cada recuo dele se transforma em oportunidade de fascínio. E cada momento de vulnerabilidade sua se torna uma declaração silenciosa de valor e autenticidade. E é nesse estágio que a transformação se completa. A mulher que compreende e aplica essa dinâmica deixa de reagir ao afastamento com medo ou ansiedade. Ela aprende a observar, a refletir, a fortalecer sua própria presença. Cada recuo dele se torna um espelho silencioso, revelando não falhas, mas oportunidades de crescimento e refinamento. A vulnerabilidade não é mais um risco emocional, mas uma ferramenta estratégica de empoderamento. Ela se abre, sim, mas mantém seu núcleo intacto. Ela sente profundamente, mas não se perde na necessidade de validação. A inteligência emocional se torna seu escudo e sua espada. Ela entende que controlar o outro é impossível, mas controlar sua própria entrega emocional é a chave de tudo. Cada gesto, cada palavra, cada expressão de sentimento é calibrada para transmitir autenticidade sem gerar dependência. Esse equilíbrio cria um magnetismo natural,
que o atrai não por obrigação, mas por fascínio genuíno. Ele percebe que cada oportunidade de conexão exige presença consciente, respeito e intenção, e é justamente isso que acende o desejo e o interesse de forma duradoura. O afastamento dele, portanto, é recontextualizado. Não é rejeição, nem desprezo, nem falha sua. É uma reação instintiva à vulnerabilidade que ele ainda não sabe processar. Mas quanto mais você mantém sua integridade, mais ele sente que a conexão vale a pena. Ele se aproxima porque percebe força, segurança e autenticidade. Ele retorna porque cada gesto seu se torna significativo. Cada palavra sua carrega valor. Cada momento com você ativa sistemas de recompensa psicológica que despertam fascínio e desejo. A neurociência explica o efeito viciante dessa presença. Quando você equilibra a abertura emocional com independência e desapego, você ativa no cérebro masculino circuitos de dopamina ligados à novidade, desafio e recompensa. Cada recuo se torna uma oportunidade para reforçar a atração. Cada retorno é celebrado pelo cérebro dele como um prêmio conquistado. O fascínio não nasce da carência, da ansiedade ou da necessidade. Nasce do magnetismo que você irradia por estar inteira, completa e segura. Ao mesmo tempo, a sombra junguiana masculina continua a atuar. Sua vulnerabilidade ativa partes dele que ele evita enfrentar. Medos, inseguranças, dependências. Mas você não reage com medo, não implora por atenção, não se perde. Você permanece firme, íntegra, centrada. E isso cria o espaço para que ele enfrente sua própria sombra em seu próprio ritmo, transformando a dinâmica da atração em algo profundo, verdadeiro e duradouro. A dosagem da vulnerabilidade se torna uma arte. Cada gesto de abertura, cada palavra carregada de emoção, cada demonstração de afeto deve ser calibrada de forma que desperte interesse e fascínio, sem sufocar ou gerar dependência. Mostrar demais, rápido demais, gera saturação e afastamento. Entregar de forma estratégica cria picos de recompensa psicológica que mantêm o interesse vivo e a conexão pulsante. É nesse equilíbrio que a vulnerabilidade se transforma em magnetismo irresistível. O desapego atua como amplificador desse poder. Não é sobre frieza ou distanciamento artificial, é sobre consciência de valor próprio. Quanto mais você internaliza que sua felicidade e seu valor não dependem da atenção dele, mais poderosa se torna. Sua presença se torna um ímã silencioso. Ele percebe que você não implora, não se reduz, não se perde em ansiedade. A vulnerabilidade se transforma em farol de autenticidade e o afastamento dele em ferramenta de fascínio. A mulher que domina essa dinâmica percebe que cada recuo masculino é uma oportunidade de crescimento, não uma ameaça. Ela observa, ajusta, mantém seu centro e refina sua entrega emocional. Ela se conecta profundamente sem perder autonomia, se abre sem perder controle. A vulnerabilidade deixa de ser risco e se transforma em instrumento de atração, respeito e desejo genuíno. Cada gesto seu passa a ser uma ponte para a conexão real. Cada distância dele se transforma em oportunidade, e cada momento de abertura sua se torna declaração silenciosa de valor e autenticidade. No ápice desse entendimento, a mulher se encontra em um estado de liberdade emocional total. Ela não depende de atenção, não se perde em ansiedade, não implora por validação. Ela se mantém inteira, autêntica, poderosa. Cada recuo masculino se torna parte do fluxo natural da atração, e cada retorno se torna mais intenso, mais significativo, mais desejado. Ela entende que a vulnerabilidade, quando combinada com autonomia e inteligência emocional, não diminui seu valor, amplifica-o de forma irresistível. Chega-se, finalmente, ao ponto em que tudo se alinha: mente,
emoção e presença. A mulher que compreendeu essa dinâmica não apenas reage de forma consciente à vulnerabilidade, mas transforma cada gesto de abertura em uma afirmação de poder. Ela não se desespera quando ele se afasta. Ela observa, avalia e mantém seu núcleo intacto. Cada recuo masculino deixa de ser motivo de ansiedade e passa a ser uma ferramenta de autoconhecimento, de refinamento emocional e de empoderamento silencioso. Ela entende que não é sua responsabilidade consertar a reação dele, mas sim cultivar sua própria força interna. A inteligência emocional, nesse contexto, se torna a base do magnetismo feminino. Cada palavra, cada expressão de sentimento, cada gesto de carinho é calibrado para transmitir autenticidade sem gerar dependência. Essa precisão cria fascínio. Ele percebe a diferença entre vulnerabilidade desesperada e vulnerabilidade consciente, entre uma mulher que implora por atenção e uma que se mantém íntegra enquanto se abre. Essa percepção ativa nos circuitos de recompensa do cérebro masculino uma sensação de desafio, desejo e fascínio. Ele quer estar perto, não por obrigação, mas porque cada momento com ela é significativo, intenso e valioso. O afastamento dele deixa de ser rejeição e se transforma em oportunidade estratégica. A mulher percebe que cada recuo é um mapa que indica onde ela pode fortalecer sua presença, refinar sua entrega emocional e reafirmar sua autonomia. Cada distância é um convite silencioso para cultivar confiança, foco em si mesma e alinhamento com seus próprios objetivos e paixões. E quanto mais ela se mantém íntegra e centrada, mais ele sente que a conexão vale a pena. Ele retorna não para preencher vazios, mas por fascínio genuíno e respeito profundo. A neurociência confirma. O cérebro masculino responde à autonomia e à presença íntegra com picos de dopamina e serotonina, ativando desejo e motivação. Quando você mantém seu equilíbrio emocional durante o afastamento, cada retorno dele ativa circuitos de recompensa ainda mais intensos. O fascínio não nasce da carência, mas do magnetismo que surge da combinação de autenticidade, autocontrole e poder interior. Ele se aproxima, sentindo que reconquistar sua atenção exige presença, escolha e esforço consciente, e é exatamente isso que gera atração duradoura. A sombra junguiana masculina continua presente. Sua vulnerabilidade desperta medos, inseguranças e aspectos reprimidos que ele talvez nunca tenha enfrentado. Mas a mulher que domina sua própria entrega emocional permanece firme. Ela não implora, não se diminui, não reage com ansiedade. Sua força silenciosa cria um espaço para que ele confronte sua própria sombra, e isso fortalece a atração e o respeito. Cada recuo se torna, assim, um catalisador de conexão profunda e genuína. A arte da vulnerabilidade estratégica se manifesta na dosagem perfeita, gestos e palavras carregados de emoção, equilibrados com pausas e autocontrole, criando picos de recompensa psicológica. Mostrar demais, rápido demais, leva à saturação e afastamento. Oferecer com ritmo, presença e intenção desperta fascínio duradouro. Cada gesto seu se transforma em uma ponte de atração, cada recuo dele em oportunidade de magnetismo e cada momento de abertura sua em demonstração de valor autêntico. O desapego intensifica esse poder. Não se trata de frieza ou manipulação, mas de consciência de valor próprio. Quanto mais você internaliza que sua felicidade e sua autoestima não dependem da atenção dele, mais magnética se torna sua presença. Ela se transforma em um farol silencioso de autenticidade e força, e ele percebe isso de forma instintiva. A vulnerabilidade deixa de ser risco e passa a ser instrumento de atração, respeito e desejo genuíno. A mulher que domina essa arte mantém sua integridade, conecta-se profundamente sem perder a autonomia
e transforma a vulnerabilidade em magnetismo. Cada recuo masculino deixa de ser ameaça, cada retorno torna-se mais intenso, e cada momento de abertura emocional se transforma em um poderoso sinal de valor e autenticidade. Ela não implora, não se desespera, não depende. Ela é inteira, completa, poderosa. E, no ápice desse entendimento, chega a liberdade emocional total, desapego da validação externa, alinhamento com seus próprios valores e desejos e uma sensação de renascimento. A vulnerabilidade deixa de ser risco, tornando-se a expressão máxima do poder feminino. Ela se abre com coragem, mantém seu centro e transforma cada recuo dele em oportunidade de fascínio e conexão. Cada gesto, cada palavra, cada instante reflete seu valor inegociável. A mulher que entende seu próprio valor não persegue, ela atrai.